Boa tarde, companheiros e companheiras. Você que está acompanhando com a gente, começou a nossa live, esse projeto que a gente tem feito semanalmente, todas as quintas-feiras, nesse horário, debatendo algum tema importante da conjuntura nacional. E hoje a gente vai debater aqui a importância do Fundeb. Ontem nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados do Fundeb, e hoje a gente traz aqui o Heleno Araújo, que é o presidente da CNTE, o Ariovaldo de Camargo, que é da nossa Central Única dos Trabalhadores, e a Hélida Helena, que está com a gente aqui, acho que tem algum probleminha de conexão, mas ela já chega, representando a UNE, ela é a vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Heleno, boa tarde, meu companheiro. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ariovaldo. A Hélida está chegando. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Beleza. Ari, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Heleno. Daqui a pouco a Hélida. E vamos certamente fazer um bom bate-papo, uma boa roda de conversa sobre um tema que é dos mais fundamentais para qualquer estrutura democrática do planeta. Então vamos lá. O Heleno, já começa... Vamos lá, já começa Heleno falando aí dessa importante, né, conquista para a educação básica pública do nosso país, gente. Primeiro eu quero, parabenizar essa nossa luta coletiva. Ô, Alex, comecei aqui, Alex, vamos embora. Vamos lá, é contigo mesmo, meu amigo. Parabenizar, então, por essa luta coletiva, esse esforço conjunto. Como estamos nessa situação hoje, nos vendo pelas janelas, utilizando as redes sociais, quero só exemplificar esse tamanho que foi a grandeza dessa nossa mobilização coletiva. Nosso povo lá do Sindicato da Espanha, filiado à CNTE, procurou a Fátima Silva, que é a nossa vice-presidente aqui da Internacional da Educação para a América Latina, perguntando o que é que está acontecendo aí no Brasil com relação a esse negócio de Fundeb, que história é essa? Por quê? Porque ela verificou que era o 13º assunto mais discutido no mundo. Isso mostra o tamanho que foi a nossa mobilização, de manter esse debate ativo aqui, de ouvir por várias vezes parlamentares pedindo, não mandem mais mensagens para minhas redes sociais, está lotado, eu vou votar a favor do Fundeb. Tem também aquele Partido Novo, que queria acabar com o Fundeb completamente, porque eles atacaram os trabalhadores em educação, querendo tirar a vinculação mínima de 70% para a folha salarial, e perderam. Aí, no segundo turno, quiseram atacar os estudantes, Hélida, acabar com custo, aluno, qualidade. O que pode? Olha o nome, gente. Custo, aluno, qualidade. Então, eles atacaram os profissionais, perderam. Depois foram atacar os alunos. Perderam também. Claro, queriam desmontar, com a clara intenção de colocar dinheiro público no setor privado. E o Fundeb é justamente o contrário. É garantir recursos públicos para aplicar na escola pública. E essa nossa movimentação, essa mobilização foi fundamental para ter uma vitória bonita, integrada, lembrando sempre que não podemos, e vamos reforçar isso com toda a população brasileira, não podemos acreditar nesse governo Bolsonaro. Nunca acreditamos, é um falso aproveitador. Dizer que foi a vitória do governo com 6 deputados do PSL, partido de número 17, que elegeu o Bolsonaro, que votaram contra. Partido como o PSC 20, que tem um governador que não quis assinar a carta de apoio, votando contra. Então vamos ficar atentos e atentas que é ano de eleição municipal. Não podemos perder essa expectativa e essa construção que fizemos coletivamente para manter a nossa luta, Alex. Vamos lá. A gente usou o Na Pressão, que é uma ferramenta que a gente tem, é o napressão.org.br, na campanha também, e o número, é impressionante a organização e a mobilização dos trabalhadores da educação. A gente teve praticamente 50 mil acessos, em um instante, e a gente começou a ter deputados entrando em contato com a CUT, falando, não sou indeciso, não, eu voto a favor do Fundeb. Então, foi muito rápido essa pressão. Ari, fala um pouco para a gente
da mobilização, como a CUT organizou, quer dizer, tem a questão dos trabalhadores da educação, isso é muito forte dentro da CUT, mas isso foi uma mobilização que não ficou só nos trabalhadores da educação, não, né? Exatamente. Então, logo o debate foi se aprofundando dentro da nossa CNTE, dentro da própria CONTEC, embora congregue trabalhadores e trabalhadoras em educação do setor privado, mas compreende a importância da escola pública na vida e na sociedade como um todo. Então, logo, a CNTE foi desenvolvendo essas atividades ao longo de todo esse período, nós fomos acompanhando todo esse processo com a apreensão de quem tem como uma grande base de representação da nossa central sindical de servidores públicos, em especial a nossa Confederação de Trabalhadores em Educação, que congrega praticamente os trabalhadores de educação de todo o Brasil dentro da sua estrutura organizativa, nós fomos buscar a construção de um arco de aliança com os outros setores internos da CUT, portanto, envolvendo os nossos 19 ramos de atividades no interior da nossa central. E quando a discussão começou a ganhar contornos de talvez o governo empurrar para as calendas a proposta de Fundeb permanente dentro da Câmara dos Deputados, nós tomamos a iniciativa também de buscar junto às outras centrais sindicais, e penso que pela primeira vez a educação pública nunca teve tamanha adesão do conjunto dos sindicalistas brasileiros. Para que se possa ter uma ideia, nós conseguimos um manifesto de todas as centrais sindicais, desde as centrais iniciais, que estão reconhecidas pelo governo, até mesmo as centrais sindicais que buscam também esse reconhecimento. Portanto, nós tivemos 12 centrais sindicais assinando um documento que efetivamente tem um grande peso, não só de pressão, mas de demonstração da unidade da classe trabalhadora brasileira em torno de um tema que é fundamental para que a gente possa consolidar a nossa democracia. Ótimo. E eu acho que não para, na verdade, na classe trabalhadora, não é isso, Hélida? Quer dizer, os estudantes, a sociedade inteira muito mobilizada nessa questão do Fundeb. Boa tarde, querida. Oi, gente, boa tarde. Não, sem dúvidas, a aprovação do Fundeb é fruto aí, né? É uma conquista social e acho que, né, quando a gente olha também para a história da luta da educação, isso tem um peso muito importante, né? Oi, Bia, querida, bem-vinda. Acho que desde ali da década de 50 que se debate, né, o papel, né, mais ativo do Estado na garantia, né, dos direitos, do direito à educação. Acho que o Fundeb é fruto dessa movimentação constante, né, da luta pela educação no Brasil, né? E com certeza a gente deu um passo muito importante nessa semana na aprovação. Eu acho que a educação tem se demonstrado, né, como além da gente, né, dos movimentos educacionais afirma, né, ela como uma bandeira estratégica para o nosso país. Ela deu um exemplo também nessa luta do Fundeb de como a educação, além de ser, né, um gargalo aí, digamos assim, para o governo federal, né, onde a gente tem conseguido imprimir importantes vitórias, né, para os movimentos sociais, para os direitos, para a luta dos direitos. Ela é uma bandeira com uma capacidade muito grande de mobilização. Os companheiros estavam falando aqui, né, mesmo a gente em casa, em isolamento, conseguiu criar mecanismos de pressão e de diálogo, né, na defesa da educação e da necessidade de aprovar, né, o novo Fundeb, enfim, para a gente ir avançando aí na educação pública, na educação básica do Brasil, né? Então, acho que os estudantes também tiveram um papel, né? Participamos desses debates, as entidades estudantis, a UNE, a UBS, nesses últimos 2 anos de intensos debates e formulação aí desse texto, né? Para a gente conseguir ter essa aprovação vitoriosa. Acho que fruto aí de muita luta, também dessa capacidade, né, de enraizamento, de diálogo, inclusive de construção de unidades mais amplas, que a bandeira da educação tem capacidade hoje de cumprir no nosso país. Muito bacana. Olá, Bia, companheira deputada estadual, mas antes de tudo, companheira professora de Minas Gerais. Como vai, Bia?
Oi, gente, boa tarde. Heleno, Ari. Boa tarde, Bia. Tudo bem, tudo bem. A nossa companheira da Uni, Elisa, A Élida. Hélida. Élida. É um prazer, eu agradeço a gentileza do convite. Estamos aí nos dividindo em várias tarefas, então por isso eu cheguei um pouquinho atrasada, saio um pouquinho antes do final, mas eu agradeço muito a gentileza do convite, porque o espaço do parlamento é um espaço fundamental de disputa e de luta. E é um prazer estar aqui com vocês. Beijo. É um prazer, é nosso, Bia. Não manda beijo ainda não, que você ainda vai Tá. falar para a gente aqui sobre a importância da aprovação do fundo. Não vou deixar você escapar fácil, não. Combinado. Pode deixar os beijos, Alex. O beijo pode deixar, tem razão, Helena. Mas eu quero que você fale um pouco para a gente como foi essa mobilização em Minas Gerais, o Sindiúti, acho que muito mobilizado também, que é seu sindicato de base, que é de onde você vem. Quero que você fale um pouco para a gente e quero que você fale um pouco da origem do Fundeb, né, com os governos progressistas, e aonde é que a gente quer chegar com esse Fundeb? Qual a importância dele? Bem, vou começar então do trabalho que nós fizemos aqui em Minas Gerais. Primeiro, eu quero pedir desculpas ao Brasil por ter um governador que não assinou a carta em defesa da aprovação do Fundeb. É uma vergonha, até porque Minas Gerais talvez seja o estado que tem o maior número de municípios, que será beneficiado por essa nova redação, né, por essa ampliação do Fundeb, são quase 200 municípios, e enquanto todos nós lutávamos em defesa do Fundeb, o governador de Minas Gerais, que é do Partido Novo, fazia um processo de ataque aos servidores públicos, porque ele tenta aprovar uma reforma da Previdência no mesmo modelo do governo Bolsonaro. Então, eu peço desculpas ao Brasil, porque Minas Gerais é maior do que isso, tem um papel extremamente relevante no cenário político e educacional do país. Mas, enquanto o governador se omitiu e não defendeu os interesses dos mineiros, nós, no parlamento, fizemos a nossa parte. Desde 2019, nós, em parceria com a Câmara dos Deputados, temos pautado a questão da necessidade do Fundeb permanente. Realizamos em 2019 2 audiências públicas na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, e na segunda audiência nós construímos uma carta que nós batizamos Carta do Parlamento Mineiro, que foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no início desse ano, cobrando, nos posicionando, né, pela aprovação da PEC 15 e por ter o Fundeb na Constituição Federal. Então, dos 77 deputados, 67 assinaram essa carta em defesa do Fundeb. Então, Minas Gerais se posicionou através do Legislativo, dizendo da importância do Fundeb e do Fundeb permanente, né? É algo fundamental. E a nossa experiência em Minas, ela também demonstra a necessidade de termos garantido a vinculação de recursos, porque aqui no estado, todos os meses é uma briga gigantesca para que o governo de Minas não desvie os recursos do Fundeb, porque aqui tem desvio de recursos do Fundeb todo mês, viu, Ari? Todo mês, Heleno, o governo não pega o dinheiro e não paga os profissionais de educação, salários parcelados, segunda parcela de salário na segunda quinzena do mês, e a gente acompanha que tem o dinheiro do Fundeb para realizar o pagamento do salário dos profissionais do magistério. Então, a nossa luta é mensal, ela é diária, e é fundamental você ter a vinculação, porque com a vinculação garantida e protegida pela Constituição, nós enfrentamos governadores que fazem permanentemente o desvio de recursos. Imaginemos nós se não tivermos essa proteção. A vinculação, ela é fundamental. Eu queria fazer uma observação também, Heleno. Esse processo todo da votação tentou-se apagar um pedaço da história, né? Porque quando nós tivemos o Fundef, que foi a vinculação para a manutenção do ensino fundamental, o reconhecimento do direito a toda a educação básica e, portanto, a constituição do Fundeb com a educação infantil e com o ensino médio, veio no governo do Partido dos Trabalhadores. E isso sumiu
da história, sumiu da memória de toda a cobertura. Por isso eu pedi para você fazer esse resgate, viu, Bia? É como se não tivesse existido. Né? Então, assim, a polarização que nós estamos vivendo no país, eles tentam, além de fazer da violência uma forma de fazer política, eles tentam apagar a memória. Eles tentam apagar a história, eles tentam apagar processos fundamentais que nós vivemos no Brasil. Nós tivemos um período de reconhecimento de questões importantes da educação básica. Se hoje nós temos condições de lutar por um salário digno e vinculado, né, a toda uma política da educação, é porque nós tivemos a lei que nos garantiu o piso salarial profissional nacional, que é uma lei de 2008, durante o período do presidente Lula. Né? Se nós tivermos condições, se hoje nós temos uma juventude que vai às ruas defender a universidade, é porque nós tivemos a maior expansão em Minas Gerais participou ativamente disso, a maior expansão de universidades da história do nosso país. Né? Eu, quando estudei, eu não tive as oportunidades de ter um instituto federal. Né? Nós lutávamos e fazíamos provas de admissão em condições muito difíceis, porque até o livro didático era pago. Né? Nós não tínhamos o direito ao livro didático. E hoje nós temos institutos federais, eu falo por Minas, né, espalhado por Minas Gerais inteira, onde não tem a sede do instituto, você tem um campo, você tem uma oferta, e isso faz uma diferença, porque a educação é uma política geracional. A educação não é uma política que você resolve em 6 meses ou que você resolve em 1 ano. Por isso que a vinculação de recursos, por isso a manutenção do desenvolvimento do ensino é garantido constitucionalmente com os 25% dos estados. Por isso que o Fundeb ter ido para a Constituição é uma vitória enorme de toda a sociedade, porque você garante geracionalmente, né, não só uma política de governo, uma política momentânea, a vinculação de receitas. E eu quero finalizar resgatando uma outra questão, porque eu venho de um estado, estou num estado que permanentemente a gente enfrenta uma agenda de privatização da educação através do voucher. Essa pauta é disputada aqui sempre. E a votação do Fundeb, da PEC, colocando-o na Constituição, além de tudo que nós já avaliamos, significou um passo fundamental para impedir a privatização da educação básica. E o apagão que o Bolsonaro propôs, né, para 2021, não era isso? Ele chegou a propor esse apagão para 2021, era o tempo para privatizar. Porque aí em 2022 não ia ter. Né? Os municípios ficariam sem condições Gente, a educação infantil não está resolvida no Brasil. O ensino médio também não está resolvido no Brasil. Pesquisas do Sindiúti já demonstraram que se você pega aquela juventude na idade correta de estar no ensino médio, você pega o número de vagas ofertadas, daí você soma estado, você soma rede particular, você soma rede federal, não bate. Tem mais jovens do que número de vagas. Então, tem muita coisa para ser resolvida e, por isso, o Fundeb é fundamental para cuidar de toda a educação básica. A universalização do ensino infantil é uma tarefa fundamental que os municípios não conseguiram ainda universalizar. Então, a aprovação do Fundeb tem esse caráter estratégico de, no momento de tantos retrocessos, de tantos ataques à educação, nós colocamos uma barreira a essa ideia de voucher, de educação que caminha para a privatização em detrimento do direito, né? Caminha para a mercadoria em detrimento do direito. Então, como eu sei que live a gente tem que fazer falas curtas, mas no parlamento a gente tem que fazer falas longas, principalmente quando somos minoria, mas no parlamento, né? Nós somos maioria do povo, mas minoria nos parlamentos, mas são essas as considerações iniciais dessa luta grandiosa. E parabenizar, aí eu parabenizo através o movimento sindical, do qual eu ainda faço parte, viu, gente? Não saí, não. Eu estou deputada e faço no parlamento a luta de classes, mas parabenizar todos os sindicatos da educação, através do nosso presidente da CNTE, professor Heleno, porque teve uma grande mobilização. Esse resultado da votação não foi pelo convencimento pleno, foi por um processo de pressão, isso é muito importante, parabenizar a CUT, porque é a nossa central que faz essa articulação de luta, e parabenizar o movimento estudantil,
Porque sem essa articulação também, nós ficaríamos aí sem as condições plenas dessa luta envolvendo a comunidade, eu ainda sou do tempo que fala comunidade escolar, mas a comunidade escolar, os profissionais da educação e a classe trabalhadora no seu conjunto, porque essa disputa que nós vencemos na Câmara dos Deputados foi uma disputa de classe trabalhadora. Gente, a Bia está parabenizando. Os comentários que a gente mais tem aqui são de parabéns, olha lá, da Giselda, do Hudson, da Miriam Pacheco. O que a gente mais recebe aqui são parabenizações. A Bia, Bia, primeiro que no parlamento a gente é minoria, mas aqui a gente é maioria absoluta nessa live, viu? Aqui a gente está em casa. Heleno, a Bia traz uma questão que é essa do desvio do recurso do Fundeb. Ela coloca isso como Minas Gerais. Isso não é uma questão só mineira, não, né? Deixa eu abrir seu microfone aqui. Pronto, pode... Opa! De fato, é uma situação que enfrentamos, né, em todo o Brasil. Essa situação de não aplicar de forma correta os recursos, né, do Fundeb e ter a transparência necessária. E não é só do Fundeb. É importante que quem está nos acompanhando converse com toda a comunidade escolar, sim, Bia, de que o Fundeb é uma parte dos recursos vinculados da educação. Os impostos próprios dos municípios não fazem parte da cesta do Fundeb, mas são recursos da educação. Então, um prefeito que diz que tem transparência com recursos do Fundeb, que tem um controle de acompanhamento social dos fundos, ele fala meia verdade. E os outros 25%? E os 5% restantes dos 25%, porque o Fundeb só é 20% dos 25%. Eu estou lembrando disso, né, tanto para Estado quanto para municípios, porque o Partido Novo, de número 30, né, e todo mundo tem que estar atento, qualquer candidato a prefeito com esse número 30, ou vereadores que começam com 30... Partido governador da Bia. Isso, todos eles começam com 30, não podemos mais votar nesse povo, é rejeitar. Ficou clara a divisão e a defesa. Né? Esse povo tratou o Fundeb como uma política corporativa de professores e trabalhadores em educação. Gente, é uma parte dos recursos e esse ataque aos educadores é terrível nesse processo. A Bia chama a atenção dessa luta histórica. E eu chamo a atenção desses milhares que acompanharam ao vivo as falas dos parlamentares. E no segundo turno, chama a atenção a fala do líder do governo, lá o Victor, né, Vitor? O líder do governo, quando disse o seguinte: aqui agora está comprovado que a educação pública não é pauta só da esquerda. Por que ele fala isso? Porque Bia tem razão quando resgata essa construção pelo Partido dos Trabalhadores, essa defesa do campo da esquerda pelo direito à educação pública para todos e para todas. Agora, o líder do governo falar isso 3 dias, 4 dias, uma semana antes, o governo querendo acabar com o Fundeb, querendo descaracterizar o Fundeb, se posicionando contra, dizendo que não tinha que ter Fundeb em 2021, isso ia fechar escolas públicas, ia demitir muita gente. E Bia tem razão, não começando em 2021, 2022, isso aqui não entra mesmo. Então, é muito importante que esses falsos, esses hipócritas, né, como o Bolsonaro e sua coja, né, dizer que foi uma vitória do governo. Né? Mentira, e devemos deixar isso claro para toda a comunidade escolar que acompanhou e que entende essa luta. O povo brasileiro não é bobo, não é besta, está acompanhando, está entendendo. Essa pressão que os deputados sentiram, né, é porque os seus eleitores e as suas eleitoras estavam lá cobrando, estavam observando, né, essa possibilidade de estar à distância e com essa cobrança, deu medo a esses parlamentares e fez a pressão necessária para o voto. Agora, Alex, é importante reforçar aqui, e eu vou reforçando porque daqui a pouco eu tenho que correr para outro local, que a luta ainda não acabou. Esse é o nosso combinado. Exatamente, a luta ainda não acabou. Vamos manter assim, hoje podemos estar aqui com a fala de vitória, que foi uma grande vitória, sim, mas na Câmara Federal, tá? Temos ainda a tramitação no Senado Federal e temos que agora fazer a pressão sobre os senadores de cada estado de forma firme e forte,
como fizemos sobre os deputados e as deputadas federais, e vamos ter que manter a mobilização para a regulamentação da lei, porque ela tem que ter uma lei regulamentando, né? E se depender de medida provisória desse governo, pode ter que querer dar o golpe ainda na estrutura do Fundeb. Então, é vibrar, é torcer, é gritar de alegria por esse momento, mas é estar firme, atentos e atentas para continuar o processo de mobilização intensa até a promulgação dessa grande conquista, Hélida, para o nosso povo, para nossos trabalhadores e estudantes da educação básica pública. Eu vou, Alex, já pedir assim, deixar um forte abraço, agradecer o convite, eu já estou com um jornalista aqui da outra já me ligando aqui no telefone. Então, desejar aí um bom debate. Esse foi o nosso combinado, né, Heleno? Muito obrigado. Beijo aí para a Bia, para ela, um abraço para você. Tchau, Heleno, só te falar uma coisa importante. Pode falar, Alex. O Na Pressão já está configurado para pressionar os senadores. Então, napressão.org.br já está configurado, já está com os senadores lá para começar a pressão em cima dos senadores também. Vamos continuar essa luta, atentos e vigilantes. Muito obrigado, Heleno. Maravilha. E o Ari, forte abraço, Ari. Leva aí um abraço, a toda a direção nacional da CUT, que se envolveram, o companheiro Rony pela comunicação, com todo o povo aí, Alex, o André, com esse envolvimento muito forte, muito pesado. A todos os nossos presidentes das CUTs estaduais também fizeram cartas, individualmente e coletiva, e ao conjunto das centrais sindicais, como você também fez uma referência. Muito interessante essa nossa ampla mobilização e essa conquista. É manter firme, e esse é um aprendizado que poderá nos levar a outras vitórias e outros temas que precisamos dentro do Plano Nacional de Educação. Um abraço, obrigado. Tchau, um abraço. Companheiro Ari e Hélida, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O companheiro Heleno disse que o líder do governo, né, o Sargento Vitor, Coronel Vitor, Cabo Vitor, eu nunca sei qual é a patente desses caras, mas é um que tem uma patentinha assim. Ele disse que a pauta da educação não é só coisa da esquerda, da direita também, papapá. Dá para acreditar num governo que até agora não conseguiu acertar um ministro? Weintraub e tal. Fala um pouco desse governo e a relação dele com a educação. Ari? Bom, um governo que busca construir educação para um país baseado no olavismo, e pega o Olavo de Carvalho como sendo seu grande mentor, e os dois primeiros ministros, tanto o Vélez como o Weintraub, vinham dessa escola, certamente não tinham o que oferecer para a educação desse país. Agora, ao nomear um novo ministro, o ministro Milton, que é um sujeito religioso, nada contra as religiões, mas nós sempre lutamos por uma educação pública, laica e de qualidade, portanto, esse viés ideológico do ponto de vista religioso, efetivamente não ajuda a construir uma educação laica que possa, de fato, representar os diversos pensamentos. Vitor Hugo, que é o tal do Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados, efetivamente ele não tem nenhum conhecimento, nem do que é o parlamento, porque atropela qualquer debate que possa ter alguma qualidade, e, ao mesmo tempo que não representa sequer o pensamento ideológico do governo, porque não faz sequer um debate de fundo. Eu não vi, a Bia, obviamente, muito ocupada com as atividades da Assembleia Legislativa, não acompanhou, mas eu não vi nenhum deputado subir à tribuna para encaminhar contra a votação do Fundeb e que tivesse verdade no seu discurso, porque nós podemos pensar diferente, não tem problema. A Bia sofre por ser minoria em Minas Gerais, mas ela não abre mão das suas convicções. Se é para ser contra alguma coisa por convicção, vai lá e defenda. E não se esconda através do voto apenas, como foi o caso de 6 deputados do PSL e mais um deputado do PSC, que votaram na primeira votação contra o Fundeb, mas não tiveram coragem de apresentar-se para a nação, subindo a tribuna e defendendo as suas concepções. Não há nenhum problema com relação a isso. Estamos numa democracia. E o resultado da votação, para nós, mostra efetivamente que o desgoverno que aí está não é capaz de fazer
uma reflexão de processo. Como o Heleno disse, nós tivemos uma votação de 499 a favor, com 7 contrários, o que dá uma demonstração de que não é que eles se convenceram, porque parcela deles votaram sobre a pressão que nós exercemos nesse período, e nós precisamos aprender, inclusive, com esse processo que nós desenvolvemos. Nós temos unidade do conjunto da classe, nós conseguimos empurrar o parlamento também para bandeiras sociais. Nós sofremos derrotas, é verdade, no último período. Nós sofremos derrota na Previdência. Eu acho que nós não conseguimos dialogar com o conjunto da sociedade o que era a perversidade da reforma da Previdência. Nós sofremos derrota na reforma trabalhista. Eu acho que nós não conseguimos fazer um debate qualificado como nós fizemos agora com relação à educação, com a questão dos direitos trabalhistas. Mas que fique para nós exemplos das nossas derrotas por não termos conseguido fazer o diálogo e a narrativa necessária, e também dessa vitória espetacular, que é verdade que é só um primeiro round da nossa vitória, porque nós temos que continuar com essa mobilização no Senado. Temos que encurralar os senadores no sentido de que não haja nenhum retrocesso no debate que agora se faz naquele local, mas que nós possamos manter a nossa unidade de classe, a unidade entre as centrais sindicais e, efetivamente, os nossos parlamentares, tanto nas assembleias estaduais, com a luta que a Bia desenvolve em Minas, que a Bebel desenvolve em São Paulo, que os nossos deputados e senadores desenvolvem em Brasília, e que a gente possa, Alex, sem sombra de dúvidas, fazer do ano de 2020, Érida, e nós contamos muito com a juventude desse país, que a gente consiga um bom debate do que vem pela frente, da importância de termos representantes nos parlamentos que falem a nossa voz, que nos ouçam e que defendam as nossas bandeiras. Isso é fundamental para que possamos virar essa página tão negativa da história brasileira, que é esse desgoverno que aí está, e impor derrotas nos parlamentos municipais, nas prefeituras municipais, a essa política que aí está, pode nos possibilitar, a partir de 2002, retomarmos as rédeas desse país e construirmos a nação que tanto sonhamos. Boa, Ari. Hélida, esse governo, a parte da educação, poucas vezes eu vi um governo que atacou tanto os estudantes. São maconheiros, sexo sem limite. Olha, pelo menos o tempo que eu estudei não tinha essa parada, não. E pior que todo mundo que eu conheço reclama que na faculdade dele não tinha esse negócio de sexo sem limite, não. É um negócio... Então, assim, qual é... E o Ari traz essa questão de ocupar os parlamentos, quer dizer, qual é o projeto que a gente pode esperar aí da UNE, dos estudantes, para avançar contra esse governo? Olha, antes eu acho que para fazer essas reflexões, né, sobre a educação hoje no Brasil, os ataques que nós estamos vivenciando, né, do ponto de vista da educação, acho que, né, esse exercício de localizar na conjuntura mais geral que a gente vem vivenciando, sob um governo ultra neoliberal, né, de neofascismo, enfim, e de uma correlação de forças ainda desfavorável, né, para a classe trabalhadora. Sofremos muitas derrotas no último período, né, um momento bastante difícil, cheio de complexidades. E que quando a gente olha para esse todo, né, e dentro desse todo o pedaço que, né, estamos cabendo aqui esse debate, que é a educação, é fundamental para a sustentação desse projeto antinacional, antipovo, antidemocrático, aí representado no governo Bolsonaro, os ataques sistemáticos à educação, né? Porque a educação, ela tem uma função fundamental nesse exercício de pensar o desenvolvimento de um país, de pensar a construção de um projeto de nação democrático, soberano, desenvolvido, né? Então, para sustentar, né, esse governo, é preciso atacar a educação, tanto do ponto de vista ideológico, né, como isso que você citou, a tentativa de descredibilizar as universidades perante o povo, descredibilizar a universidade pública, né, perante o povo, e também os ataques do ponto de vista financeiro, que foram os cortes, né, que a emenda constitucional, né, 95, que te deixa, né, que sufoca o
os orçamentos das escolas e das universidades a tal ponto, né, que se abre um processo, né, de sucateamento. A gente conhece essa fórmula, né, não é a primeira vez que o Brasil atravessa aí uma onda neoliberal, né, em que, né, os capitalistas aí, os concentradores do dinheiro, né, tentam utilizar a educação como um nicho de mercado, né, para fazer lucro, né, utilizar a educação como mercadoria. Então, esse processo, né, de sucateamento abre esse debate da privatização, né? Então, já foram apresentadas diversas tentativas, né, de projetos, né, de privatizantes. A Bia trouxe esses elementos que está em disputa, né, esse debate do financiamento da educação, porque está dentro desse contexto de avançar num projeto ultra neoliberal de privatizar tudo, de entregar todas as nossas riquezas para os setores, né, privados, né, inclusive as escolas. É uma forma dos neoliberais, né, meterem a mão no dinheiro público, né, do financiamento público da educação. Então, esse é um caminho, né, para a manutenção de um projeto mais geral, né, da sociedade, assim. Então, é fundamental, né, para o lado de lá, seguir atacando, né, as universidades nesse sentido. Então, eles vão também, né, no ponto da organização, também das entidades de classe, nesse sentido, né. A gente tem visto, né, falei ali no começo, que a educação hoje tem, né, é a bandeira, né, além de ser estratégica, porque a gente pensa, né, também na construção de um projeto de país. Nesse momento, é a bandeira de lutas que tem conseguido, né, imprimir derrotas ao governo. Conseguimos, mesmo agora, nesse momento de quarentena, mas no período anterior, os tsunamis da educação foi isso. Eu acho que Bia traz também bem, né, localiza historicamente bem de onde, né, de onde sai também, né, esse impulso da defesa e da mobilização em torno da educação, mas que a gente, né, é um elo forte da resistência. Então, atacar a resistência também da educação é importante. Por isso que, né, eles atacam a UNE, a CNTE, a CUT, né, as entidades de classe, tanto, né, e vão aí nas mais diversas formas possíveis, né, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, tudo que puder fragilizar a organização, né, dos setores de classe para enfrentar esse projeto que retira os nossos direitos, que a gente vem ao longo de décadas, né, de anos da história do Brasil, lutando para inserir o povo brasileiro dentro da sua própria história, eles farão, né? Então, a luta da educação é fundamental nesse momento, porque ela é uma parte, né, dessa luta como um todo, mas que é fundamental, né, que os movimentos de educação também consigam localizar isso num processo de disputa mais geral e da necessidade de derrotar esse governo que tem esse projeto de destruição completa, né, do nosso país. Então, a luta da educação, ela tem que ser pujante, né, forte. A gente tem que aumentar ainda mais a nossa capacidade de mobilização, né, para dizer fora Bolsonaro, porque enquanto Bolsonaro, né, esse seu projeto antidemocrático e neoliberal de profunda retirada de direitos estiver aí na ordem do dia com a hegemonia das ideias na sociedade, nós não vamos conseguir, né, avançar plenamente na construção aí desse Brasil, né, que a gente se dedica tanto a fazer. Então, é uma tarefa nossa, né, como a Helena aqui, nosso comandante, também deixou aí o recado, né, a mobilização segue para votação no Senado, para regulamentação, né, do Fundeb. Sem dúvida é um momento de bastante alegria, de comemorar também, que isso é fruto, né, do nosso esforço, da nossa mobilização e da nossa luta, mas que ela não acabou, né, tem esse passo da aprovação, né, no Senado, da regulamentação da lei e também das lutas mais gerais, né, que é de derrotar e de vencer esse governo neofascista aí no Brasil. Quero pegar uma carona aí nessa sua fala sobre a questão da educação. Ontem foi centenário do Florestan, né? E o Florestan dizia que na época do golpe de 64, uma das primeiras atitudes lá foi entrar na Universidade de São Paulo, colocou, acho que é o Gama Filho, se eu não me engano, como reitor lá, e já mandou prender o Florestan. E aí a gente tem
nesse mesmo período, um ataque à educação, um ataque à cultura e à ciência. A gente está vendo algo parecido, né, Bia? Um ataque à educação, à cultura e à ciência. Mas eu vejo uma coisa interessante, Bia. É impressão minha ou eu estou vendo uma reação muito forte nesses 3 setores? Educação, cultura e ciência. E até por causa da pandemia, a ciência que estava um pouco desacreditada aí um pouquinho de tempo atrás, hoje é nosso cabo de esperança, né, por causa da pandemia. Eu acho que antes disso, Alex, eu queria comentar o que as pesquisas já apontam, que é uma decepção do eleitorado de 2018, que apostou na ideia do mito, da não política, do não político, como aquele que traria as soluções, e que agora começa a perceber que deu errado. Né? Já existe essa percepção, né, na massa do povo. A vida não melhorou, a vida piorou, o custo de vida aumentou, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista citadas pelo Ari não trouxeram emprego, não trouxeram empregos de qualidade. A situação está muito difícil para as pessoas, né? Então, as pessoas começam a fazer essa avaliação, né? Olha, votamos no mito, no cara que estava indo contra o sistema, porque essa foi a construção ideológica, né? Em 2018, que nós sabíamos que não era verdade, mas que muitos acreditaram. O não político, né? No caso de Minas, o empresário bem-sucedido, que abre mão do seu sossego e do seu sucesso na vida privada para consertar o que os políticos não deram conta, né? Então, essa negação da política. Bom, 2 anos depois, várias pesquisas demonstram esse desencanto da população por essas opções feitas, né? Por isso, inclusive, que o governo federal pensa em fazer uma campanha em relação a isso, porque ele também entendeu que a população começa a fazer essa avaliação. Então, acho que esse é um ponto importante desse balanço que as pessoas fazem, que o que elas optaram deu errado. A sua vida não melhorou. E as pessoas fazem opção pela vida concreta, gente, pela sua condição concreta de vida e de sobrevivência. Eu acho que esse é um aspecto. A pandemia demonstrou que, diferente do discurso, né, porque nós estamos desde o golpe parlamentar, mas mais acentuado com a posse do atual presidente da República, um ataque aos serviços públicos. Foi esse ataque que guiou, por exemplo, a disputa de opinião pública sobre a reforma da Previdência. Né? Vamos combater os privilégios. Então, você tem aí um ataque aos serviços públicos de forma muito estratégica, porque eu preciso atacar para privatizar, para diminuir, para acabar, né, em determinados setores, e acabar com o serviço público. E aí vem uma pandemia e a população começa a ver que quem tem respostas é o serviço público. Então, quem vai atendê-lo? Quem vai atendê-lo é a unidade básica de saúde. Quem vai atendê-lo é o hospital público. Quem vai orientá-lo são as pesquisas das instituições públicas de pesquisa. Quem vai produzir a respeito são as universidades. Então, esse processo é um processo que tem demonstrado a importância do serviço público na vida concreta da população, né? Então, acho que esse é um outro aspecto. E aí, quando o governo ataca cultura, ciência e educação, ataca aquilo que é de mais precioso numa democracia, né? Porque é preciso amordaçar, é preciso silenciar, é preciso que não tenha pensamento crítico, é preciso que não tenha produção de conhecimento, é preciso que não tenha cultura. Porque um povo sem cultura é um caminho
fértil para ditaduras, para posturas autoritárias, né, para a disseminação daquilo que há de pior numa sociedade, que é o que nós estamos caracterizando o atual governo federal como um governo com características fascistas, né? Essa construção do mito, essa construção permanente do inimigo interno, né? Esses processos constituem, né, elementos fascistas. Então, o que eu acho que nós temos como desafio, e eu já fui provocada algumas vezes aqui em Minas, assim, olha, a gente tem que se articular mais. Cultura, educação, tem que se articular mais. Eu acho que nós precisamos pensar mais nisso, como que a gente se articula mais. Aqui em Minas, eu presido pelo 2º ano, né, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E aí, o que nós procuramos fazer? Também tratar da ciência, pesquisa e tecnologia. Porque ela, como a educação básica é o mundo, né, Ari? Nós somos professores, a educação básica é o mundo. A ciência e pesquisa ficava fora desse mundo. Nós trouxemos isso para a disputa. Então, nós iniciamos aqui em Minas, foi interrompido pela pandemia, mas a construção pela sociedade civil de um plano estadual de ciência e pesquisa, através de um fórum técnico, com a participação de instituições de pesquisa, de estudantes, professores, universidades. Chegamos a fazer 2 encontros, suspendemos em função da pandemia, mas eu estou querendo com isso dizer que ações propositivas são importantes, né? E a Hélida lembrava da questão dos parlamentos, e você também, Alex, lembrava, né, das respostas nas eleições. Nós precisamos, e a minha experiência é uma experiência nova, né, no parlamento, e toda uma trajetória de vida no movimento sindical. Os parlamentos são muito importantes, gente. Tem como a gente disputar muita coisa, tem como a gente fazer muita pauta propositiva, mas no Brasil a gente tem uma cultura muito presidencialista. A gente olha para o presidente, olha para o governador, olha para o prefeito, elege um grande presidente ou uma grande presidenta, mas não elege um parlamento que consiga ter a sintonia desse trabalho. Ao contrário, né? O último parlamento foi um parlamento que deu um golpe parlamentar. Né? Então, nós precisamos fazer esse processo de disputar a representatividade. Parlamento, você consegue fazer muita disputa das nossas pautas. Né? Então, eu deixo essa observação, mas eu acho que considerando esse processo todo, né? E eu acho, Ari, assim, a questão da reforma da Previdência, a nossa dificuldade naquele momento, grande parte da classe trabalhadora não estava mais na formalidade. Então, a gente falava sobre previdência com eles viam algo fora da sua realidade, né? Assim, da sua realidade concreta, imediata. A gente já tinha uma massa de desencantados, de desempregados, né? De pessoas que procuravam emprego por muito tempo e não conseguiam, né? E a reforma trabalhista, eu também acho que foi da mesma forma, sabe? Assim, a gente fez uma luta que foi muito difícil. Ser dirigente sindical nesse período, gente, talvez seja o período mais difícil, né? Olha qual foi a tática do governo do estado aqui essa semana. O governador fez uma live na segunda-feira, porque é a tática das lives, né? Eu comunico direto com as pessoas, é o Trump, é o Bolsonaro, você tem uma tática de comunicação, né? E na live, o que o governador faz? Ele fala que os sindicatos têm rachadinha. Ele tenta dizer para a população que os sindicatos são espaços de corrupção. Para quê? Para desacreditar os sindicatos que estão lutando contra a reforma da Previdência. Né? Então, assim, o ataque, não só por isso, mas porque sem representação, a relação é direta com o patrão. E o trabalhador não está no mesmo nível de poder, de força com o seu patrão, mesmo que seja o patrão da rede, do setor público. Né? Então, assim, o movimento sindical foi muito atacado, nós somos sobreviventes desse processo. Né? E você tem aí uma massa que a gente já não conversava, porque eram os desempregados, eram aqueles que não estavam filiados ao sindicato, porque não tinha uma formalidade, né? Agora, você vê, por exemplo, esse movimento dos trabalhadores de aplicativos, você vê um redesenho dessa luta de classes, né? Então, assim, eu quero dizer com isso, assim, a gente fez muita luta, a gente está lutando contra a reforma da Previdência desde 2016.
não é? A reforma seria aprovada em 2016, e lá nós ganhamos. Por isso que o Temer abandonou a disputa da reforma da Previdência e foi para a PEC 241, que era uma PEC mais difícil do debate com a sociedade, né? E que agora a gente colhe os frutos em relação a esse congelamento dos investimentos. Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo de luta, né? E da importância dessas disputas. Não que eu ache que o parlamento será o lugar da revolução. Não será. Não será. Mas lá a gente vai contar do que está acontecendo na rua e dando apoio para o que está acontecendo nas ruas. Mas ali tem que fazer a disputa, porque ali também é o lugar da disputa, da luta de classes. Então, é um pouco como eu vejo, e a gente precisa se articular mais. Me cobraram isso um pouco, e acho que as pessoas estão corretas. Como é que a gente se junta? Cultura, educação, ciência, né? Aqui em Minas, para finalizar, Alex, a gente, com a pandemia, nós constituímos um grupo, que é um grupo de todos que quiseram participar, mas articulados pela Fiocruz e pela SBPC, com pesquisadores, professores, cientistas, para pensar esse momento que nós estamos vivendo, para pensar o pós-pandemia, né? Então, assim, eu acho que essa disputa propositiva também ela é importante e faz essa articulação com a ciência e esse empoderamento necessário. Enquanto eles querem construir, a gente destruir, a gente vai construindo cada vez mais. Cadê o Alex que está congelado aí? Acho que a Alex deu uma travada aí. Oi, vocês me ouvem aí? Porque vamos seguir aqui, vamos tomar. Ouvimos. Oi, Alex, voltou. Ah, Hélida. Tô atento em você, viu, Hélida? Ari, em cima um pouco disso do que a Bia colocou, você acha que a gente está tendo uma curva agora? Tem essas pesquisas que a Bia colocou de decepção, né, ao governo e tal. A gente tem um enfrentamento através do legislativo também, como disse a Bia, da questão das fake news. Você acha que a gente pode estar numa curva aí de mudança de rumos, Ari? Eu acho, Alex, e penso que nós podemos construindo essa ponte. Eu acho que nós ainda não estamos. Uhum. Quando eu fiz referência à questão do processo eleitoral desse ano, é porque às vezes a gente secundariza as eleições dos municípios, achando que o grande momento da mudança da vida acontece. As coisas também acontecem nos municípios. E eu que quero dizer para você é o seguinte: tem muita gente que se arrependeu do voto em parlamentares, em executivos e tudo mais ao longo da sua vida. Eu, como a minha vida inteira, votei em sindicalista ou no campo da luta de classe, eu nunca me arrependi do meu voto. Então, dessa forma, esse tipo de escolha faz com que a gente possa preservar, inclusive, a nossa representação dentro desses espaços que são importantíssimos, como disse a Bia. Nós precisamos lembrar que para fazer transformação tudo é processo. Nós não estamos hoje celebrando o Fundeb permanente se nós não tivéssemos um processo de construção. Não foi pouca coisa, Bia. Da educação é recheada dessas informações, pena que as pessoas têm muito pouco desejo de se apropriar da história da educação no Brasil, mas não foi pouca coisa o Manifesto dos Pioneiros lá na década de 30, uma construção com Anísio Teixeira, Lourenço Filho, de construir uma mudança na forma de olhar a educação para um povo. O rompimento dos católicos com os liberais na década de 30 não foi qualquer coisa, foi para mudar o enfoque de qual é o papel da escola, para que ela serve, para onde ela deve dirigir uma sociedade. A construção, ainda antes da nossa história triste do golpe militar de 64, da fundação lá no Recife, por exemplo, daquilo que foi precursor da nossa CNTE, a nossa CPPB, né, Bia?
que depois se transformou em CPB em 79, quer dizer, tem uma história do movimento de trabalhadores e trabalhadoras de educação em disputa na sociedade desde o início do século passado. E nós fomos construindo etapa a etapa. Quem é que não se lembra, na década de 70, onde ainda para se ingressar no ginásio, tinha que passar por exame de admissão? A escola não era para todo mundo. A conquista do movimento sindical, do movimento operário, das comunidades eclesiais de base, das nossas lideranças nesses espaços, que permitiu que a escola pudesse ser uma escola que pudesse ter alcance para todos. Não foi pouca coisa as disputas que nós fizemos em 88, para que a vinculação viesse para dentro da Constituição de um percentual mínimo de aplicação na educação, quando nós atingimos a conquista de 18% de recursos da União, 25% de estados e municípios para a educação, todo um processo do debate da Constituinte em 88. O Fundef, ele não apareceu do nada, ele apareceu porque havia pressão de que precisava aumentar os recursos para a escola pública. Lamentavelmente, o Fernando Henrique criou um instrumento que era para transferir dos estados para os municípios a educação pública básica, principalmente a fundamental, através do Fundef. E nós conseguimos, como a Bia bem relatou no governo Lula, criar o Fundeb, que é um avanço espetacular sobre o que era o Fundef do passado. E agora nós estamos escrevendo uma página dentro da história da educação do Brasil, tão importante como aquela da década de 30 do século passado, que é transformar o Fundeb numa política de Estado permanente e que agora ela vai ter reavaliação periódica, mas não uma nova aprovação. Ela vai ficar marcada dentro da Constituição. Isso não é qualquer coisa para o movimento de professores desse país, isso não é qualquer coisa para o movimento de alunos secundaristas, alunos universitários nesse país, que é a construção, de fato, de uma pedra muito sólida, de um alicerce, daquilo que nós não atingimos ainda. A Bia sabe muito bem como é que municípios pobres de Minas Gerais conseguirem pagar o piso salarial profissional nacional, uma conquista nova, e que muitos não pagam, inclusive, porque não tem, mesmo com a complementação do Estado, alega não ter recursos. Não é pouca coisa, que é saltar de 10% de complementação da União para 23% em 2026. Significa mais do que dobrar os aportes da União, que vão permitir que os municípios mais sofridos desse país, por conta de não ter uma grande capacidade de arrecadação, poder valorizar os profissionais e trabalhadores de educação. Não é qualquer coisa a gente dizer que 70% do Fundeb tem que ser aplicado em salário dos trabalhadores de educação e não só do magistério, como estava sendo previsto até agora. Porque agora nós também estamos colocando dentro dessa conta os trabalhadores que estão dentro da escola e que são tão educadores quanto aqueles que têm contato direto da sala de aula com os alunos. Nós estamos falando de um instrumento que agora tira os aposentados e pensionistas dessa conta e coloca eles dentro da Previdência, dos regimes próprios de Previdência nos estados e municípios. E que 70% agora é só para quem está na ativa, o que significa que nós vamos ter mais recursos, inclusive, para valorizar os trabalhadores e trabalhadoras de educação. Então, nesse processo todo, Alex, a pergunta que você me faz, ela caminha nesse sentido. Nós estamos dando passos gigantescos nessa área, mas nós precisamos dar um passo maior do que isso, que é no conjunto da defesa da democracia e da volta dos direitos sociais. E isso só se passa, como a Hélida já mencionou, com o Fora Bolsonaro e o pedido de impeachment que a CUT, junto com a UNE, junto com o MST e outras entidades protocolaram na Câmara dos Deputados, tem que ganhar na sociedade corações e mentes na perspectiva de que a gente afaste esse governo genocida para construir uma nova história para o nosso país, não só na educação, mas para o conjunto dos trabalhadores em todas as áreas e todas as esferas. Ari, eu ia pedir para você fazer suas considerações finais, mas eu acho que essas suas palavras já encerram sua participação com chave de ouro, meu amigo. Eu só tenho a agradecer, Alex, essa oportunidade. Mais do que participar de uma live da CUT, da qual eu sou membro da Executiva Nacional, poder compartilhar esse espaço como presidente da minha confederação, que tem uma afinidade enorme, e com essa brilhante deputada por Minas Gerais, que é a companheira Bia, que foi presidente da CUT Minas, foi dirigente do Sindiúti, foi dirigente da nossa CNTE, tem uma escola
fantástica de vida e que certamente tem muito, mas muito a nos representar nos espaços em que ainda vai atuar. E a você, Hélida, que do movimento estudantil vem sempre se somar e certamente será na área de opção que você fizer para a sua construção profissional, certamente uma guerreira para que a gente possa estar somando nas lutas daqui para frente. Obrigado, Alex, obrigado a todos que nos assistiram. Um beijo a todos vocês. Valeu, meu irmão. Hélida, companheira da Paraíba, não é isso? Estou certo ou estou errado? Sim, tá certo, sim. Eu sou paraibana, moradora de São Paulo. Enfim, inclusive, acho que para a gente, né, que é lá do Nordeste, o Fundeb tem um papel importantíssimo hoje, reposicionou, né, tem isso como política também de dirimir as desigualdades regionais do nosso país, que são econômicas e que se, né, apresentam também no campo da educação, e acho que a gente vê hoje estados do Nordeste se expressando nacionalmente na educação, enfim, os resultados que o Ceará, por exemplo, tem hoje, né, nos índices educacionais, é um pouco da expressão também da importância que o Fundeb cumpre, assim, né, nesse processo do nosso país. Mas para ir deixando aqui minhas considerações finais... Eu só perguntei se você era da Paraíba, porque uma das coisas legais desse negócio de live é que a gente consegue juntar, né, Ari? Sul, Nordeste, a gente consegue... tem toda a dureza, né? Eu estou tomando aqui um café e adoraria que esse café fosse com vocês, ao vivo, sim, mas tem essa coisa bacana aqui que é a gente poder estar falando com gente desse país inteiro. Então, por isso que eu perguntei, querida. Daí a gente faz live, às vezes tem um de camiseta, outro de casaco, porque cada lugar também um clima. Tem seus lados positivos também, né? Algumas coisas positivas. Mas eu acho que esse momento, para encerrar aqui, esse debate importante, com companheiros e companheiras tão valorosos na luta da educação em defesa do nosso país, mesmo nesse contexto, né, bastante complexo, difícil, de tantos entraves que a gente vem atravessando no Brasil, acho que a gente, Bia e Ari também, sabemos do papel que cumpre a luta institucional hoje, os parlamentos, de ter, né, nossa voz lá representada, né, a gente sabe que nós somos maioria do povo, mas lá ainda não somos maioria, e que ainda assim, né, os nossos guerreiros, combatentes que estão lá cumprem um papel muito importante hoje no processo, né, de disputa e da construção e de, né, segurar os nossos direitos sociais conquistados aí com muita luta e muito suor, né? Acho que é fundamental, inclusive, ampliar nossa participação, né? A participação da juventude, das mulheres, da negritude também, nesses espaços que são importantíssimos para construir as lutas, né? E no desenvolvimento do nosso país, né? E acho que isso é fundamental, não tenho dúvidas, e que tem que estar combinado, né? Um processo de combinação dessas lutas, né? Que a gente tem que travar a luta institucional e seguir aqui, nós que estamos com outra tarefa também da reconstrução, né? De pensar o nosso país, que é os movimentos sociais e etc. Como é que a gente retoma, né, a nossa força social da esquerda, para que a gente também, nesse movimento de combinação das lutas, né, com quem está lá, né, no parlamento, a gente consiga exercer a nossa pressão, a pressão da classe trabalhadora sobre as votações, sobre o que, né, o parlamento brasileiro define, né, e as casas legislativas pelo Brasil definem sobre os rumos, né, do país. Então, tem que ter, né, esse processo de combinação de lutas institucional, luta de massa, né, ter povo organizado para impulsionar esses projetos, e a luta ideológica também de disputar aí as opiniões da sociedade, né? Acho que essa combinação aí que a gente tem que persistir e seguir para, né, nos reposicionar e nos recolocar nesse processo aí, enfim, do nosso país, de nos tirar, né, dessa encalacrada que nós estamos, né, nessa conjuntura difícil, né? E aí temos apostado nesse sentido, né, tanto na organização estudantil, no fortalecimento do movimento estudantil, das lutas de educação, né, que tem dado muito caldo para a organização nesse momento, na política de solidariedade, nossos trabalhos, né, nas periferias, nos bairros do Brasil, onde o Estado, né, tem se ausentado do seu
papel, né, de garantir, nesse momento de pandemia, de crise econômica, política, social, sanitária que a gente tem vivenciado, garantir as condições de vida, de dignidade humana, né, do povo brasileiro. Então, reposicionar o conjunto da esquerda brasileira junto ao povo, né, fazer a disputa ideológica também sobre o que é, né, esse momento no Brasil, e também para que a gente consiga, né, alçar aí o tamanho dos desafios e impor, né, uma derrota, né, a esse projeto antidemocrático, neofascista, né, métodos fascistas, como a Bia falou, né, mas é preciso que a gente fortaleça, né, um programa de esquerda, fortaleça iniciativas de esquerda, mas que a gente consiga, né, para derrotar o neofascismo, construir unidades mais amplas em defesa da democracia, né, enfim, para que a gente consiga também vencer o bolsonarismo, né? E acho que é isso, a história da luta, né? A história do povo brasileiro é uma história de muita resistência, de muita luta, né? Outros momentos também de grandes dificuldades nós já enfrentamos, mas, né, também somos um povo aí vitorioso, que luta, resiste, né, e que não desistirá, né, de retomar aí a condução, né, dos rumos do nosso país, e nós queremos ser, né, a geração aí que vai devolver, né, o Brasil ao povo brasileiro, ao seu verdadeiro dono. Então, os estudantes também estão aí com muita disposição, e a UNE também é um instrumento aí a serviço, né, da construção das transformações necessárias para o nosso país. Boa. É isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Sabe que eu estou lembrando agora de uma fala da Bia aqui, que ela falou da questão do SUS, do serviço público. Eu não sei se o Ari assistiu o jogo ontem, eu acabei assistindo o jogo ontem do Corinthians. O Kleber Machado, o locutor, narrador, e o Casagrande ressaltaram a importância do SUS. Para vocês verem, eles falam, sem o SUS nesse momento aqui, a situação seria muito pior no Brasil, né, Bia? Você chegou a tocar nessa questão da importância do serviço público nesse momento que a gente vive. Bia, suas considerações finais, seu recado final aí para quem está vendo a gente. Primeiro dizer que eu estou com muitas saudades. Saudades de encontrar, saudades daquelas assembleias lotadas, das nossas plenárias, porque essas lutas presenciais são importantes. Então, queria dizer isso, estou com saudades. Mas queria render minhas homenagens, mais uma vez, a quem fez desse processo um tsunami. Foi assim que eu percebi, né? Um grande processo muito coletivo de luta para que o Fundeb se tornasse uma política permanente, sendo constitucionalizado. E quem fez isso foi a classe trabalhadora, foi o movimento estudantil e todos que defendem uma educação pública de qualidade. Então, viva a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, viva a nossa CNTE, viva a nossa UNE, que são essenciais, né? Essenciais nesse momento que o Brasil está vivendo. Colocando aí o nosso mandato à disposição, fazendo as lutas necessárias. Aqui em Minas, também a luta em relação à pandemia, né? Lamentavelmente, nós não tivemos uma liderança nacional. Nós temos o pior presidente no momento mais difícil do povo brasileiro, né? Então, o povo merecia ser protegido, desde o seu direito à subsistência ao seu direito à vida. Nós temos o pior presidente, que não nos lidera, que não respeita o povo, que não respeita as famílias em luto. E apesar dele, nós estamos aí fazendo as lutas necessárias. Então, isso também tem que nos servir de lição. A necessidade de termos líderes que se importem com a vida. E a criação do Fundeb lá atrás significava isso, porque a defesa da vida faz parte dela o direito à educação, e é uma educação pública socialmente referenciada. Então é isso que nós celebramos nesse momento, e eu espero que muito em breve o Brasil possa de novo ter um grande líder na presidência da República, né? Eu vejo esse mundo que nós estamos vivendo e penso como nós estaríamos se fôssemos presididos por um professor.
a diferença que seria nesse momento tão difícil. Professores e professoras ajudam a mudar o mundo e a torná-lo melhor. Acho que é intrínseco à nossa profissão. Então, pensemos melhor e possamos encher essas câmaras municipais de professores e professoras, de classe trabalhadora e de mulheres, porque essa representatividade importa e faz parte da luta de classes. Muito obrigada à CUT pela gentileza do convite. Contem conosco sempre em todas as lutas necessárias. E eu fico aqui por Minas fazendo a luta nesse espaço do Parlamento Mineiro, mas sempre à disposição. Então, um abraço, Hélida, um abraço, Ari, ao nosso presidente da CNTE que já esteve conosco, professor Heleno, e um abraço para você também, Alex, e a todos que nos acompanharam aqui durante o debate nessa tarde de quinta-feira. Bia, eu que agradeço. Agradeço a Hélida, agradeço ao meu companheiro Ari. Foi uma honra, um prazer ter vocês aqui com a gente. Agradeço a quem acompanhou a gente até agora. Lembrando que quinta-feira temos mais. E vou dizer uma coisa, quando eu tenho 3 lideranças sociais como vocês aqui, a minha esperança também fica firme, viu, gente? Vocês são importantes para manter nossas esperanças firmes de luta. Um grande abraço e até a próxima, gente.